Há segredos que o oceano nunca quis devolver. Em 1708, o Império Espanhol perdeu seu maior tesouro e ganhou sua pior maldição. 3 séculos se passaram e o ouro ainda brilha nas sombras do Mar do Caribe. Em 2025, o ouro do São José voltou à luz, mas nem todo brilho é bênção. Alguns tesouros dormem por um motivo, e quem tenta acordá-los paga o preço. O ouro pode afundar, mas a ganância sempre aprende a nadar. Exploradores, se o mistério te prendeu, é porque você tem a curiosidade que o mar tanto teme. Eu sou o guardião das riquezas. Hoje desafiamos a lenda do São José, o tesouro mais amaldiçoado da história submersa. O que aconteceu em 1708 não terminou. Inscreva-se no canal, ative o sininho e assista até o final. Agora vamos lá conhecer essa história. Há histórias que o oceano engole para nunca mais devolver. Mas às vezes o mar sussurra o nome do que tentou esconder. Durante séculos, navegantes falaram de um brilho que emergia das águas do Caribe em noites sem lua. Um lampejo dourado que desaparecia antes que alguém pudesse alcançá-lo. Nenhum deles sabia ao certo o que era, mas todos sentiam que algo ali respirava entre as ondas. Era o eco de um navio perdido, o galeão espanhol São José. O São José zarpou de Cartagena em 1708, carregado de toneladas de ouro, prata e pedras preciosas. Era o orgulho do Império Espanhol, símbolo de poder e riqueza em plena guerra de sucessão contra a Inglaterra. O navio avançava pesado, protegido por escolta, confiando mais na fé do rei do que na misericórdia do mar. Em seus porões estava o saque de um continente, o sangue da América transformado em metal reluzente. Cada moeda era o peso do sofrimento de quem a extraíra das minas. Na noite de 8 de junho, o céu do Caribe se cobriu de fogo. A frota britânica interceptou o galeão perto das Ilhas del Rosário. O confronto foi breve e violento. Um disparo certeiro atingiu o compartimento de pólvora e, em segundos, o navio se partiu em 2. O clarão foi visto a quilômetros. O São José desapareceu nas águas, levando consigo mais de 600 homens e a maior fortuna marítima da história. Conta-se que o capitão José Fernandes de Santillán gritou que protegeria o ouro do rei com a própria alma. Alguns dizem que cumpriu a promessa. Depois da explosão, o mar engoliu o império. Nenhum destroço boiou. O local exato do naufrágio se perdeu. Durante séculos, o São José viveu apenas nas lendas. Caçadores de tesouros e aventureiros atravessaram o Caribe em busca de sua sombra. Nenhum voltou com provas. Alguns não voltaram. Outros trouxeram histórias. Diziam ter ouvido sinos tocando sob as águas. Vozes em espanhol antigo chamando pelo nome dos que desciam. O oceano parecia guardar um segredo que só se revelava para os que estavam prestes a morrer. No século XIX, surgiram os primeiros mapas falsos, desenhados à mão em papel envelhecido de propósito. Homens investiram fortunas tentando seguir pistas que terminavam em areia e silêncio. No século XX, empresas de salvamento prometeram ao mundo que trariam o ouro à tona, mas cada tentativa terminava em fracasso. Equipamentos quebravam, mergulhadores desapareciam, documentos sumiam misteriosamente. Ninguém sabia se era azar, incompetência ou algo mais antigo agindo nas profundezas. Os pescadores de Cartagena juravam que o mar ali não era normal. Em certas madrugadas, o oceano ficava liso como vidro e um som distante de sinos ecoava do fundo. Era o aviso, diziam os velhos, o chamado do São José. E quem escutasse aquele som não devia responder. A ganância, repetiam, não precisa de oxigênio. Sobrevive até no fundo do mar. Durante 3 séculos o mistério permaneceu. Até que em 2015, os radares da Marinha Colombiana captaram um sinal anômalo. Um ponto fixo no abismo, a mais de 600 metros de profundidade. O que os sensores mostravam não era rocha. As imagens iniciais revelaram formas de metal, círculos e colunas, canhões cobertos de sedimentos. Cientistas e historiadores sabiam o que tinham diante dos olhos.
O San José, enfim, havia sido encontrado. O anúncio oficial veio meses depois. As fotos submersas impressionaram o mundo. Lá estavam os canhões ornamentados com o brasão da coroa espanhola, baús tombados sobre a areia, moedas cobertas de algas. Parecia um retrato congelado de outro tempo, mas nas gravações havia algo estranho. Alguns trechos continham interferências de áudio, ruídos agudos e sussurros quase humanos. Ninguém conseguiu explicar. Os mergulhos seguintes foram mais difíceis do que o previsto. Robôs desciam e voltavam danificados. Cabos se rompiam. Equipamentos eletrônicos falhavam sem motivo aparente. Um dos engenheiros relatou ter ouvido 3 batidas metálicas vindas do casco do navio. Outros disseram ter sentido uma vibração fraca, como se algo se movesse lá embaixo. As autoridades atribuíram tudo às correntes marítimas. Mas entre os mergulhadores o boato de que o San José ainda estava vivo começou a crescer. Em 2024, imagens em alta definição foram divulgadas. O público pôde ver pela primeira vez o interior do navio. O ouro continuava lá, empilhado em silêncio. O casco estava coberto de lodo e vida marinha, mas ainda preservava a estrutura original. Ver aquilo era como encarar um túmulo aberto. O brilho do ouro era intenso, mas frio, como se refletisse algo que não estava ali. Os mergulhadores descreviam a sensação de que alguém os observava. Um deles jurou ter visto uma sombra passar atrás de um canhão. Quando olhou de novo, não havia nada. A descoberta reacendeu uma guerra moderna. Espanha, Colômbia e uma empresa americana disputaram o direito sobre o tesouro. A Espanha dizia ser a herdeira do navio. A Colômbia afirmava que tudo que repousa em seu mar pertence à nação. Os americanos garantiam que foram os primeiros a localizar o local exato. 3 bandeiras, uma fortuna e nenhuma certeza. Enquanto políticos e advogados trocavam acusações, o mar seguia imóvel, guardando seus mortos. As estimativas indicavam que o valor do ouro poderia ultrapassar 20 bilhões de dólares. Mas quanto valia a maldição que o acompanhava? Os antigos marinheiros diriam que não há riqueza que não cobre um preço. E o preço do San José sempre foi o silêncio. O governo colombiano decidiu iniciar o processo de resgate em 2025. Robôs foram preparados para descer aos abismos. Cada movimento era acompanhado por câmeras e sensores. Quando as luzes artificiais tocaram o casco do galeão, o oceano pareceu estremecer. As imagens mostravam estátuas quebradas, joias presas entre corais, baús entreabertos. Era belo e assustador. Em alguns vídeos, interferências sonoras voltaram a aparecer, sons que pareciam palavras. Um técnico de áudio declarou que ouviu nitidamente uma voz sussurrar: "Volte." Os cientistas riram. Disseram que era imaginação, mas o homem nunca mais trabalhou no projeto. Com o início do resgate, uma nova disputa começou. Mais silenciosa e talvez mais perigosa do que a guerra de canhões que havia destruído o navio. Governos, empresas e instituições lutavam não apenas pelo ouro, mas pelo prestígio de possuir o maior tesouro já encontrado. Cada pedaço de metal valia tanto quanto a glória de quem o retirasse do fundo do mar. Nenhum deles parecia perceber o que as gerações anteriores já tinham aprendido. O San José não perdoa quem tenta possuí-lo. Nos primeiros testes, os robôs conseguiram coletar pequenas amostras, peças de cerâmica, fragmentos de prata, utensílios do século XVIII. Tudo era registrado com precisão, como se o navio estivesse sendo dissecado. Os engenheiros comemoravam cada novo objeto trazido à superfície, mas os mergulhadores que acompanhavam o processo começaram a mudar. Dormiam mal, relatavam sonhos com vozes e sussurros. Um deles contou que sonhou estar dentro do navio, andando entre baús abertos, e que ao olhar para um espelho, viu o rosto de outro homem, o rosto de um capitão. Os relatos foram ignorados, mas a tensão crescia. O mar em torno da área do naufrágio parecia diferente. Ondas pequenas surgiam sem vento. A temperatura da água oscilava sem explicação. Em uma noite sem lua, as luzes dos equipamentos começaram a piscar e, por alguns segundos, todas as câmeras subaquáticas captaram a mesma imagem. Uma silhueta imóvel diante do casco, como se observasse as máquinas. Quando o vídeo foi revisto, a figura já não estava mais lá. Nenhum dos sensores registrou o movimento. Apenas aquele contorno parado olhando, os jornais do mundo inteiro falavam do ouro.
Chamavam o San José de o Santo Graal dos mares. Documentários, livros e programas de TV disputavam entrevistas com quem tivesse chegado perto do navio, mas quase ninguém queria falar sobre o que acontecia nos mergulhos. Um silêncio pesado cercava a equipe. Um operador de câmera foi encontrado em sua cabine de olhos abertos, murmurando que ele estava voltando. Nunca mais mergulhou. Enquanto isso, o conflito político se intensificava. A Espanha exigia a devolução do tesouro. A Colômbia defendia sua soberania. Empresas privadas ofereciam bilhões por direitos de exploração. O ouro que dormira 3 séculos agora acendia outra guerra. Não de pólvora, mas de ganância. Cada discurso parecia repetir o mesmo erro do passado: tratar o mar como algo que pode ser comprado. Em 2025, o primeiro grande container foi içado. Dentro, encontraram dezenas de barras de ouro. O peso fez o guindaste ranger. A equipe aplaudiu. Mas quando o container tocou o convés, uma onda súbita atingiu o navio de apoio. Nenhum aviso meteorológico previa mau tempo. O mar ficou escuro, o vento girou, e durante minutos o oceano pareceu querer engolir tudo outra vez. Depois veio o silêncio. O mesmo silêncio que sempre acompanha o San José. As análises posteriores mostraram que o ouro estava surpreendentemente bem preservado. Mas entre as barras havia algo que ninguém esperava. Um crucifixo de ferro, corroído, preso a um fio de cobre. Gravadas nele, as palavras em latim: Non relinquam aurum, não abandonarei o ouro. O objeto foi atribuído ao capitão José Fernandes de Santillán. Muitos acharam que era apenas uma relíquia simbólica. Outros viram um aviso. Com o avanço das escavações, mais corpos começaram a ser identificados. Ossos misturados a moedas, mãos enlaçadas em cordas, esqueletos presos aos canhões. Cada descoberta reforçava a sensação de que o navio não havia sido apenas destruído. Ele havia sido selado. Um túmulo construído pelo próprio mar. Os arqueólogos falavam em ciência. Os marinheiros falavam em maldição. Cada mergulho parecia mais pesado que o anterior. Entre os habitantes de Cartagena, as velhas lendas voltaram a circular. Pescadores diziam que o mar, nas noites calmas, brilhava com luz dourada, que sinos voltaram a soar debaixo d'água, que golfinhos sumiam nas proximidades do sítio. O medo retornava, o mesmo que cercava os portos no século XVIII, e cada história terminava da mesma forma, com o aviso para não chamar o ouro pelo nome. Os meses seguintes trouxeram mais ouro à superfície e também mais desastres. Um navio de apoio sofreu uma explosão elétrica inexplicável. 2 técnicos desapareceram após mergulhos de rotina. Um historiador que estudava o diário do capitão sofreu um infarto enquanto lia o trecho final. O documento desapareceu antes que pudesse ser publicado. Para uns, coincidência. Para outros, o mar cobrando o que era seu. Com o passar do tempo, o entusiasmo internacional diminuiu. As promessas de fortuna se tornaram medo. O ouro foi trancado em cofres e laboratórios, protegido por segredos de Estado. O governo suspendeu novas operações. O San José voltou ao silêncio. O mar, mais uma vez, venceu. Mas mesmo em silêncio, o navio continuava vivo na imaginação dos homens. Em 2026, um grupo de mergulhadores amadores tentou se aproximar do local proibido. Horas depois, o radar de vigilância registrou o desaparecimento da embarcação. Nenhum corpo foi encontrado. No dia seguinte, pescadores relataram ter ouvido sinos debaixo d'água. 3 toques lentos. Depois, o mar ficou calmo outra vez. Historiadores continuam a discutir se o San José é apenas um patrimônio arqueológico ou algo além. Para uns é a prova do poder de um império. Para outros, um lembrete de que a ganância humana não conhece limites. Em Cartagena, ninguém pronuncia o nome do navio à noite. Dizem que o mar escuta. O tempo passou, mas o mistério permanece. O San José continua lá, adormecido, guardando o ouro que foi arrancado da terra e devolvido ao oceano. Talvez o mar tenha decidido fazer justiça do seu jeito, devolvendo aos abismos aquilo que nunca deveria ter sido possuído. Talvez o capitão ainda esteja de guarda, cumprindo sua promessa de proteger o ouro do rei com a própria alma. Hoje, o local exato do naufrágio é mantido em segredo. As correntes mudaram, a areia se moveu e o navio repousa mais fundo do que nunca. O ouro ainda brilha, dizem os que viram as imagens.
mas brilha como brilha o olho de uma fera adormecida. Há beleza ali e há perigo. O mar não esquece, ele apenas espera. Cada império que tenta tomar aquilo que ele guarda acaba descobrindo o mesmo destino. Primeiro a glória, depois o silêncio. O San José é mais do que um naufrágio. É um espelho, mostra o que o homem é quando se vê diante da própria cobiça. No fim, talvez o verdadeiro tesouro não esteja no fundo do oceano, mas na superfície, onde o homem insiste em repetir seus erros. O ouro do San José continua perdido e talvez devesse permanecer assim. O mar devolve o que quer. E o que ele ainda guarda, talvez não seja o ouro, mas a lição que o ouro esqueceu. O ouro pode afundar, mas a ganância sempre aprende a nadar. E enquanto houver alguém disposto a descer atrás dela, o San José continuará esperando, silencioso, nas profundezas do Caribe. O ouro nunca desaparece, apenas muda de dono. O mar tentou esconder sua maldição, mas toda vez que alguém o busca, o passado volta a respirar. Alguns tesouros foram criados para serem encontrados, outros para nunca mais ver a luz. Eu sou o guardião das riquezas, e esta é apenas uma das histórias que o tempo tentou enterrar.